Você sabe qual é a base acionária hoje da Itaúsa? 8 bilhões e quase 900 milhões de ações. Para ela dar um dividendo bom, quanto ela precisa dar de lucro? E o pior não é isso, o pior é que ela distribui dividendo, é pouco, muito insignificante, né? E ela comprou, ela comprou uma atividade de chinelinho. O que você acha da Cosan? Ah, é fantástica. Então, Raízen, não preciso nem falar, uma das top 5 empresas que mais faturam no Brasil, né? Não é de dividendos, mas comprem, Cosan. Vai dar bom. Saudações, investidores! Bora investir na boa? Antes de mais nada, é importante deixar claro que o objetivo da introdução desse vídeo, além de entreter, é exemplificar uma das lições mais importantes para o investidor em valor. Sempre invista com a sua cabeça. Quem segue dicas está fadado a ser engolido pelo mercado. Se você investe sem conhecer a empresa, você não vai aguentar a oscilação e vai vender em pânico na primeira queda. Ou, pior ainda, vai ficar girando a sua carteira, perdendo excelentes empresas e acabar saindo do mercado mais pobre do que entrou. Brincadeiras à parte, é óbvio, gente, que o Luiz Barsi Filho é um exemplo para nós, né? Uma pessoa que saiu da extrema pobreza e virou um bilionário às custas da sua própria genialidade, perspicácia e paciência. Eu, pessoalmente, gente, eu sou fã dos Barsi, tá? Assim mesmo, como ficou óbvio, até os gênios erram, né? O próprio Warren Buffett diz que se você está certo 60% do tempo nos investimentos, você está indo muito bem. Mas e a Cosan? É realmente um erro? É uma oportunidade? Vamos ver a sua história, qual é a situação atual da empresa e então vocês poderão tirar suas próprias conclusões. Combinado? Então bora investir na boa! Pessoal, até hoje tem muita gente que ainda acha que a Cosan é um grupo que possui várias usinas de cana-de-açúcar. Não é bem assim. A Cosan, na verdade, é uma holding, possui várias empresas, sendo que a sua posição mais relevante é em Raízen. É essa sim, uma empresa que detém várias usinas de etanol e açúcar. Cosan não é um case para ser levado de forma superficial. É sim uma empresa em situação complicada, está sim perigosamente alavancada e pode sim quebrar. Mas, na verdade, toda empresa pode quebrar, né, gente? A primeira coisa que temos que analisar em qualquer empresa na situação atual do Brasil e do mundo, com a taxa Selic nas máximas, é o endividamento. Então, antes do Juninho Investor ter um ataque de genialidade e sair comprando Cosan simplesmente porque está na baixa e ele é um menino super anticíclico, temos que ter em mente que o mercado está certo na maioria do tempo. Antes de fazer qualquer movimento de compra ou de venda em Cosan, temos que analisar sua tese, seus números, suas investidas, suas fraquezas e suas potencialidades com muita calma e da forma mais isenta que conseguirmos. Então, bora olhar alguns números. A análise de múltiplos sempre começa com as 6 categorias de Peter Lynch. A Cosan é uma holding com um portfólio diversificado. Quando olhamos para o resultado global, não tem muita dúvida que ela é um case de crescimento rápido e de que tem comportamento cíclico. Isso fica ainda mais evidente quando olhamos a DRE da empresa. Nesse momento não tem muito sentido ficar olhando múltiplos, gente. Primeiro porque é empresa cíclica e segundo porque deu prejuízo no último trimestre com vários efeitos não recorrentes. Olhar múltiplos só vai servir para confundir ainda mais o que já está um rolo. O primeiro e principal risco da Cosan é que ela se colocou numa posição onde está à mercê da taxa Selic. Lembram do vídeo da Petrobras, onde eu disse que o endividamento é como se fosse um balão de oxigênio que permite que as cíclicas cheguem ao próximo ciclo de alta? Pois é, a Cosan está ficando sem ar. Em 2024, a Cosan teve um custo de dívida de 5,2 bilhões de reais. Desse montante, uma parte é marcação a mercado. É mais ou menos como o prejuízo, entre aspas, né, que a gente tem quando a cotação das nossas ações cai. No entanto, isso só se torna efetivamente um prejuízo se você vende as suas ações.
Isso não tem efeito no caixa e pode mudar rapidamente. Assim mesmo, desse montante, 4,35 bilhões realmente foram prejuízo, grana mesmo, aquela que você paga para o banco chorando. Com a venda da Vale, a Cosan desalavancou 9 bilhões de reais e agora veio para uma posição um pouco melhor, mas ainda longe de ser uma situação tranquila, né, gente? O segundo ponto é a precificação. Eu até cogitei a possibilidade da Cosan ser um caso de patrimônio oculto ou de sua carteira estar subprecificada, mas não parece ser o caso não, viu? O mercado está precificando o portfólio da Cosan em 69 bilhões. Descontando-se os 53 bilhões de dívida, sobram 16. Se somarmos as 1,87 bilhão de ações ao preço atual, que está oscilando ali entre 7 e 7,50, no máximo R$ 8, chegamos ali em algo como 13 a 15 bilhões. Bem em linha com a precificação do mercado. Até generoso, viu? Tratando-se de uma holding. A Bradespar e a Itaúsa estão com descontos de holding muito maiores que esse, e ambas estão no momento muito mais saudável, né? O terceiro e último ponto é o potencial de lucro. A Cosan no último superciclo chegou a dar um lucro de 6,35 bilhões e vem sim num crescimento muito grande. Esse crescimento vem de mãos dadas com essa enorme alavancagem. Assim mesmo, num cenário em que a Selic começa a cair, como pode sim acontecer, e vindo um bom ciclo de commodities, a Cosan tem sim condições de se desalavancar rapidamente, o que faria lucro e cotação dispararem. Antes de irmos para a análise de risco, gostaria de comentar um último ponto. A recompra de ações que a Cosan lançou recentemente, prometendo adquirir até 10% das ações em circulação, mais ou menos 6% do total, né? Eu adoro recompra de ações, gente. Recompra é lindo. Quando a empresa tem caixa, tem lucro, tem grana. Ela reforça a posição do acionista e investe nela mesma. Mas no caso da Cosan é meio que uma conversa para boi dormir, né? A empresa está dando prejuízo. Se ela não está gerando dinheiro, então vai recomprar suas próprias ações às custas de mais alavancagem, ou seja, está trocando ações por mais dívida. Isso porque ela não disse o que vai fazer com as ações. Se elas não forem canceladas, podem ser novamente vendidas, o que significa que no final das contas, ela somente aumentou dívida vendendo a mesma ação 2 vezes. O mercado não caiu muito nessa não, viu? Tanto é que o preço não subiu com o anúncio da recompra. Mas calma, galera. Segurem firme que o vídeo ainda não acabou. Mais importante sempre para o final, análise de risco-retorno. Como vimos, a Cosan não é uma empresa preto no branco, é um case truncado, complicado, ardiloso, mas que tem sim muito potencial de retorno, desde que os riscos sejam bem calculados. Começando pelos perigos da Cosan. Dívida altíssima em momento de Selic altíssima, não dá para levar isso de maneira irresponsável. É sim um risco, gente, inclusive de quebra. A gestão deu várias demonstrações de imprudência exagerada, sem contrapartidas que as justificassem nos últimos anos. Se alavancou para comprar uma grande fatia da Vale, meteu o pé pelas mãos, teve um prejuízo bilionário e deixou a dívida para os investidores pagarem. Falando novamente na gestão, enquanto a empresa sofre e sangra, os grandes executivos continuam recebendo super salários. Muito bem, mas o potencial da empresa? Vamos lá. A tese continua muito sólida e interessante. Compass, Move, Radar, Rumo, Raizen são um case de verticalização, buscando uma sinergia única em toda a cadeia de produção e distribuição agrícola. As parcerias com as gigantes Shell e Vale também trazem estofo para o portfólio. É sim uma holding empolgante montada de uma maneira muito inteligente. A Raizen, apesar dos problemas com o álcool de segunda geração, continua sendo uma empresa eficiente com um bom preço de produção, tanto para açúcar quanto para etanol. Com a bagunça que os Estados Unidos estão aprontando no mundo, no rearranjo de comércio exterior, é possível que tanto os 2,6 bilhões de dólares que os Estados Unidos importam de açúcar, quanto os 1,8 bilhões de dólares que são exportados, criem sim oportunidades de novos negócios e clientes. Além disso, temos na mesa 4,31 bilhões de dólares anuais que os Estados Unidos exportam de etanol. Aqui sim o negócio pode ficar bom. Comandante, a gente está tendo uma oportunidade boa aqui. A última coisa é que o Brasil está falando há tempos em aumentar a proporção de etanol que é misturada na gasolina. Talvez só falte combinar isso com os russos, né? Vale a pena comentar que essas oportunidades valem também para Jales Machado e para São Martinho. Muito bem, eu avisei que o vídeo ia ser truncado e complicado. Mas vamos finalizar falando sobre o maior perigo de todos, aquele monstro chamado preço médio que está dentro de você, batendo na porta, querendo sair para o mundo, doidinho para fazer. O preço médio é aquela manobra genial que o Juninho Investor aprendeu no TikTok, em que ele resolve todos os seus prejuízos comprando mais ações. Afinal de contas, ele sabe
que o preço da ação sempre volta para os preços anteriores. Eventually, they always come back. Here's another one that sucks. É aqui que o Juninho Investor transforma um prejuízo de R$1.000 em um prejuízo de R$50 mil e joga o sonho da liberdade financeira pela janela. Obviamente que o investidor inteligente e consciente, que tem diversificação e tem uma posição controlada em Cosan, que entende os riscos e os potenciais da empresa e continua acreditando na sua tese e na sua recuperação, pode e deve aumentar sua posição na empresa aproveitando os preços baixos. Mas isso tem que ser feito de maneira consciente e controlada. Nunca aportar simplesmente porque o preço caiu. Isso não vale somente para Cosan, vale para todas as suas investidas, por melhor que sejam. Para quem não tem Cosan, essa é sim uma oportunidade de preço bastante arrojada, é verdade, mas que pode sim trazer muito lucro, não só para a Cosan, como para todas as empresas do setor de etanol e açúcar. No caso da Cosan, eu diria 1 a 2% da carteira no máximo, na minha opinião, é claro. Mesmo com todos esses problemas, eu acho que a probabilidade da Cosan se recuperar é maior do que de quebrar de vez, bem maior. Então essa foi a Cosan, uma empresa brasileira que está no momento ame-a ou deixa. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a todos e até a próxima!